Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Lista B. Este é um episódio pré-campanha, é o episódio 0, e isto vai ser uma espécie de demo do que vai ser o verdadeiro podcast. O objetivo deste podcast é explicarmos as ideias da lista de uma forma mais lúdica e vamos trazer convidados que podem ser pessoas relevantes da comunidade escolar. Neste episódio ainda não vou desenvolver muito as medidas da lista, mas trouxe um convidado que é um aluno da nossa escola que foi vice-campeão olímpico recentemente de handball de praia. É o Diogo. Olá, eu sou o Diogo. Acho que podemos... O Diogo adora entrevistas. Sim. E acho que podíamos começar por o começo da tua história. Quando é que, antes de ir para Buenos Aires, como é que foram os estágios? Antes de irmos para Buenos Aires, nós tivemos cerca de 2 semanas de preparação em estágio em Espinho. Tivemos lá 2 semanas, não foi seguido, foi uma semana e depois passado algum tempo foi mais ou menos uma semana. Tivemos lá a treinar em Espinho e depois, sem contar com esses 2 estágios, tivemos o próprio campeonato nacional, que foi muito pouco antes de Buenos Aires, por isso, ou seja, também conta que foi uma excelente forma de preparação. E também ainda antes do campeonato nacional tivemos o europeu e antes do europeu tivemos mais estágios. Por isso tivemos ali o verão quase todo ali a treinar para a competição. Uma coisa que eu estou curioso é que nos outros desportos, no futebol, é muito comum em competições que são fora do país e em adeptos de propósito viajarem para os outros países para verem essas competições. Aconteceu com vocês isso? No nosso caso em específico da nossa modalidade, por acaso não houve assim muitos adeptos para ir ver. Quer dizer, não houve muitos adeptos que se deslocaram propositadamente de Portugal para ir ver os nossos jogos, mas no entanto havia imensos portugueses e imigrantes que já estavam lá a viver na Argentina que estavam lá sempre a apoiar nos nossos jogos, sempre as mesmas pessoas. Quer dizer, para além de toda a gente que estava lá, haviam lá sempre os mesmos portugueses a apoiar-nos. E as pessoas de Buenos Aires que sabiam o que tu estavas a fazer tratavam-te como uma celebridade ou algo do género, pediam-te fotos ou assim? Sim, sempre que acabavam os jogos nós ficávamos, não sei, para aí 20 minutos sempre a tirar fotos com pessoas das escolas que iam ver os meus jogos, que pessoas das escolas se organizavam para ver os nossos jogos. Havia sempre muita gente fora dos nossos jogos e a querer nos ver jogar. E nós ficávamos lá a tirar fotos. Nós íamos ao shopping, como estávamos com os fatos de treinos de Portugal e assim, nós também íamos tirar fotos, toda a gente queria tirar fotos connosco. Se calhar algumas nem sabiam quem tu eras. Provavelmente, a maioria. Muito lisonjeador, então. E em termos de... É assim, o handball de praia não é dos desportos mais populares em Portugal, não é o desporto rei como é o futebol, por exemplo. E achas que os mídias trataram bem o vosso feito? Foram justiçados nesse sentido? Acho que para além acho que houve uma breve menção na RTP e passou na bola, acho eu, às 2 da manhã ou coisa assim. Não sei, para ser sincero, não tenho bem a certeza, mas acho que não houve assim grande menção assim dos mídias, dos canais mais generalistas, mas tipo, quer dizer, as páginas de handball e assim, tipo, valorizaram-nos bastante e têm noção do que foi realmente o nosso grande feito. Claro que eu percebo que não é que os grandes canais não possam ou escolham não partilhar os nossos resultados ou o que é aquilo que se passou, mas percebo que haja desportos que têm mais audiência, mas mesmo assim eu acho que nem nós temos bem noção do feito que nós fizemos. É mesmo uma coisa, é um sonho e é incrível poder dizer que já fui vice-campeão olímpico. Já não, nós, equipe. Por falar em valorização destes esportes, o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem feito um bom trabalho em relação a isso, concordemos ou não, com a nossa orientação política ou não. Embora às vezes ele se esqueça de alguns feitos de portugueses de valor, o handball de praia não foi o caso, não é, Diogo? Não, o handball de praia não foi o caso, mas não foi só o handball de praia. Acho que eu para ser sincero, não sei bem como é que isso ainda vai decorrer ainda, mas pelo menos sei que todos os medalhistas vão ser reconhecidos todos os medalhistas nos Jogos Olímpicos, nesta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, vão ser reconhecidos pelo Marcelo dia 12.
o handball de praia, sendo medalhista, vai ser reconhecido, mas não tenho a certeza se o resto do comitê, das modalidades que não atingiram as medalhas, não sei se não vão também. Por acaso é estranho pensar em ti como colega de turma e vais ser reconhecido por Marcelo Rebelo de Sousa. Eu sei que eu não ia falar muito de medidas neste episódio, mas vou relacionar, acho que é oportuno. Basicamente, nós como lista queremos impulsionar a criatividade do aluno para além da sala de aula. Nós na escola temos de pensar que nós estamos a formar profissionais. Nós queremos que os alunos sejam algo na vida e eles podem ser algo na vida em algo extra-escola. E o Diogo é um excelente exemplo de sucesso em relação a isso e pode motivar muita gente. O Diogo está-se a rir, mas é verdade, eu acho que sim. Obrigado. E para além da homenagem de Marcelo Rebelo de Sousa, também foste reconhecido pela Junta de Lessa e por outros sítios. Sim, sexta-feira fui homenageado pela Junta de Freguesia de Lessa. Fui lá, fui recebido. E depois as páginas de handball, sim, fomos homenageados por toda a gente que está dentro do meio e que nos conhece. E já agora, porquê é que foste homenageado pela Junta de Lessa por uma coisa a nível nacional? Sendo que jogavas nos Carvalhos, não é? Ok, certo. Eu sou de Gaia e jogo no Gaia, mas na modalidade de handball de praia eu jogo num clube que é os Guerra de Lessa. Ou seja, o clube pertence a Lessa, por isso é que eu fui homenageado pela Junta. Exato, e foi no âmbito do handball de praia. Foi no âmbito do handball de praia. Um problema bastante grande entre os alunos é conciliar as atividades. Deixo isto. Como disse o Diogo adora entrevistas e eu também. Mas pronto, o que eu estava a dizer é que conciliar as aulas com a atividade para ti foi mais difícil. Para ti foi mais difícil, tu perdeste um mês inteiro de aulas. Nós estamos a falar de um assunto muito sério. É importante frisar isso. Mas pronto, o quão difícil é que foi para ti? Está quão difícil? Não. Assim, o 12º ano é um ano que estamos mais folgados e que temos mais tempo. Eu tenho quase todas as tardes livres, por isso certamente não será tão difícil como se tivesse a faltar num 11º ano, não é? Mas claro que sim, é muito difícil, porque então perdi um mês de aulas, tenho que acompanhar a matéria e agora vou estar sempre a tentar correr atrás do prejuízo e apanhar a matéria. E o papel dos professores claramente é muito importante nisto. Como é que os professores têm lidado com essa situação? Sentes-te bem com a forma como eles estão a lidar com a situação? Há certos professores que sim, noto imenso que eles estão-se a dedicar e que estão a tentar procurar que eu aprenda e recupere a matéria, já me recomendaram exercícios, já estiveram a falar comigo e a trabalhar comigo para, por exemplo, marcar uma data de um teste que me seja favorável para fazer um teste e estão a acompanhar bem. Mas há outros professores que pronto, não sei, não estão a fazer esse acompanhamento tão ideal, acho. Pois, é por isso que precisamos dar uma voz aos alunos e ter um serviço mais personalizado nesse sentido. Pronto, eu também queria falar de outra coisa que não nos podemos esquecer, que para além da experiência olímpica tu estiveste num país a um oceano de distância. E é um país bastante diferente, num continente diferente. Há algo que te tivesse marcado, assim, um choque cultural que tu achasses que realmente é muito diferente daqui? É assim, nós, por exemplo, quanto ao choque cultural, nós estávamos numa vila, aquilo era mesmo um espaço fechado, onde estavam lá os 4 mil participantes nos jogos e pronto, dentro da vila, como era fechada, o sítio onde nós estávamos aquilo era top, mas por exemplo, mesmo à volta da vila, no sítio, porque nós não estávamos, como é óbvio, nós não conseguíamos arranjar um espaço tão grande, mesmo no centro de Buenos Aires, então nós estávamos tipo um bocado mais deslocados de Buenos Aires, mas estávamos em Buenos Aires, não é mesmo? Então à volta da nossa vila havia, por exemplo,
aqueles bairros assim menos, sei lá, aqueles bairros menos, mais favelados. Aqueles bairros mais favelados. E depois, por exemplo, nós, para nos deslocarmos para, por exemplo, nós estávamos a dormir na vila, mas, por exemplo, eu queria jogar e eu tinha que ir para por exemplo, o Parque Sarmiento, não interessa. E aquilo era uma hora de autocarro, assim, e nós passávamos e víamos as coisas, víamos como é que era, passámos por, sei lá, favelas, mesmo daquelas que se vê, por exemplo, na internet do Brasil e daquelas favelas menos boas de se viver, acho eu. Pronto, e eu também queria... Ainda havia outro ponto em que eu queria tocar, que era na aldeia olímpica. Eu gostava de saber a perspectiva de um atleta lá, se tinha as comunidades que tinha, o quão diferente era de uma competição normal em que simplesmente estavam num hotel. Pedimos desculpa pelas notificações do Diogo, mas ele está a ser abordado pelo Marcelo Rebelo de Sousa. É mais ou menos isso. Sim, as comodidades que nós tínhamos e as condições que nós tínhamos eram totalmente diferentes de quaisquer outras condições que qualquer modalidade já teve numa competição. Aliás, aquilo aos Jogos Olímpicos da Juventude, aquilo é a segunda maior competição do mundo a seguir aos Jogos Olímpicos de verão normais e aos de inverno. E então nós tínhamos todas as comodidades que queríamos. Havia quase um centro comercial, não, havia um supermercado dentro da vila, havia um banco, havia um posto médico, uma lavandaria. Nós tínhamos sempre à nossa disposição todas as bebidas que nós quiséssemos, águas, Coca-Cola, Fanta, snacks, Powerade, barras, bananas, fruta, tudo aquilo que um atleta precisa. Nós tínhamos ao nosso... Queres desenvolver mais a fruta? Não, quero. Peras, cebolas... Pronto. Pronto, eu acho que era bom ficarmos por aqui. Acho que ficaram a conhecer um pouco do Diogo, que é um exemplo de sucesso e se calhar até vos pode motivar a trabalharem no que quer que seja que vocês estão a fazer. Para já ficamos por aqui. Surgiram mais convidados para o podcast nos comentários e vejo-vos no próximo episódio do podcast A Lista B.